eu perdi 2 irmãos, eu tenho irmãos gêmeos, e um faleceu de câncer com 16 anos, e o outro, gêmeo dele, faleceu num pós-cirúrgico com 29. Um pouquinho antes dele fazer 30 anos, ele faleceu. Muito cedo, os dois? Muito cedo. E foi 2 fatalidades, porque o meu irmão de 16 morreu de câncer, e assim, do dia que a gente descobriu a doença até ele partir, digamos, foram 4 meses. Foi muito rápido, foi muito impactante para nós. E quando é um menino saudável, né, é mais desafiador ainda. E no curso de constelação, a gente sempre vai para a prática. Não tem como não ser na prática um curso de constelação. E até eu recomendo que as pessoas que vão fazer um curso e que têm a oportunidade de constelar durante o percurso do curso, faça. Porque um constelador precisa, eu falo, fechar os próprios furos, no mínimo aquilo que é mais gritante. E se não fizer esses movimentos durante o percurso do curso, precisa fazer para estar mais disponível para constelar, porque a constelação, ela exige muito do constelador. É preciso estar com potência, é preciso estar com as pernas bem firmes, perna direita pai, perna esquerda mãe, para poder servir com a constelação, para poder facilitar uma constelação. E nesse dia, a consteladora disse, eu não lembro qual que era o tema, mas uma pessoa representou o meu irmão, o segundo que faleceu. Eu tinha 27 anos, ele tinha 29. E a pessoa deitou. E ela falou para mim assim, você precisa contar para o seu irmão que ele morreu. Era como se a alma dele não tivesse entendido ainda que ele estivesse perdido, buscando a casa dele, né? É como se, tipo, era uma não confusão. Isso. E, Gra, como que a constelação explica isso? A constelação não explica isso. Naquele momento, aquilo emergiu, aquela informação, e a consteladora simplesmente conduziu aquilo que apareceu. Então, a constelação, os livros do Bert Hellinger não explicam tudo. Imagina, nem tem como, porque são tantas situações. E a gente precisa ter essa perspicácia de fazer essa leitura do campo e ter coragem de fazer aquilo que está sendo sugerido exposto. Que faça. Isso. Então, é preciso que confie muito no constelador, é preciso que você conheça a história do constelador, porque tem um monte de doido por aí. Tem alguma situação que você tenha vivenciado já, onde o constelador não conseguiu solucionar o problema do constelado? Não o problema, mas a situação? Então, isso não é muito comum, porque aquilo que se mostra já está para ser resolvido. É aquilo. Então, a solução, muitas vezes, não é aquilo que você quer na constelação. Nem sempre não, nunca é. Eu quero resolver a situação com a minha mãe. Teve uma constelação minha também, eu vou contar essa primeiro, depois vou terminar com o meu irmão. Tá. Que a questão era que eu precisava olhar para minha mãe. Aí, a minha representante foi lá, olhou para a mãe, e aí curvou o pescoço e tal, e uma emoção profunda, e a representante olhou. Cética. Eu só olhava. Falava, então tá, curou. Porque a gente aprende que a prosperidade e a profissão e o deslanchar na profissão tem a ver com a mãe, né? Esse know-how de fazer as coisas. E eu queria muito me estabelecer profissionalmente, eu queria ter prazer naquilo que eu estava servindo e tal. E eu tinha que constelar a mãe, né? Demorou, a jornada foi longa. E aí chegou um dia que caiu a ficha. E um dia que eu saí do lugar que eu estava, eu nem sabia, mas eu estava num lugar maior, melhor, e muito distinto da minha mãe. É como se a minha mãe fosse pequena e eu grande. E o contrário é o que é a verdade. Os nossos pais são grandes, fortes e doadores. Nós somos pequenos, pobres e necessitados. Então, é deles que vem todo o suprimento para nós. Por isso que eles são tão importantes. E quando um filho tem uma soberba, uma presunção em relação aos pais, eles enfraquecem. E por mais que tentam ir para a vida e fazer alguma coisa
boa e prosperar, não consegue, porque tá fora da ordem. Então o fluxo é como se fosse uma vertente. A gente fica aqui, a vertente tá aqui, não vai chegar. Olha só. A gente precisa estar num nível abaixo dos pais, para que a gente possa ser abastecido pela fonte. E a nossa conexão com Deus depende dos pais. E se a gente não estiver aqui, a gente não acessa nem os pais e nem a Deus. Porque a gente veio através deles. Então, é a coisa mais linda do mundo quando a gente entende isso. Voltando para a história lá do meu irmão, para a gente concluir, para não ficar em aberto isso, naquele momento, para mim foi muito desafiador, porque era o começo do meu curso de constelação. E eu falava, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... Ela falou, se abaixa aqui. Você mesma, não a personagem que estava fazendo você. Você teve que ir até o seu irmão. Isso. E aí, o que aconteceu? Quando meu irmão morreu, ele foi fazer uma cirurgia e ele acordou do pós-cirúrgico, ele conversou do pós-cirúrgico e ele teve uma apneia no pós-cirúrgico e ele teve morte cerebral em função de ele ter uma apneia no pós-cirúrgico. E como ele acordou e estava tudo bem, a cirurgia tinha sido um sucesso, é como se tivesse cortado o fio, ali. E ele não se percebeu. E é como se a alma dele, o espírito dele, tivesse ficado perdido mesmo. Olha só, olha a importância de você ter feito essa constelação nessa hora. Meu Deus. Porque a gente ouve muito falar das almas que não encontram um caminho, né? E é muito sofrido. É muito sofrido. Intenso. E aí é aquilo que está em desordem, o universo pede a ordem. Então, de alguma forma, algo na nossa experiência de vida vai nos mover para solucionar aquilo. Como? Com um sintoma, com uma dor, com uma perda, com algo que faz a gente sentir um pouco para tipo assim, por que não vai? Não vai porque você tem alguma coisa para resolver. E tudo aquilo que não é visto tende a se repetir na nossa vida. Então eu olhei para o meu irmão e eu falei para ele, olha, a sua cirurgia foi um sucesso, mas depois você teve uma apneia e você não resistiu. Então foi muito... Eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras que eu fiz na minha vida. E depois disso, você entendeu que ele, assim, ele se tranquilizou e alguma a pessoa coisa na que sua vida representou ele, serenou, ela estava agitada. Ela serenou e eu apaziguei. E depois isso se reflete na nossa vida, de alguma forma, as coisas ficam mais leves, a vida flui melhor. O principal sintoma que uma pessoa tem na constelação e logo após uma constelação é um alívio que não dá para explicar. É um alívio. A pessoa simplesmente fala, nossa, eu tô sentindo um alívio. E outra coisa que é muito comum, a bochecha fica corada. Volta em vida. Você percebe que a pessoa vem um impulso de vida. É incrível. Que bonito. Devia de ter uma foto antes e depois, assim, pra gente poder validar isso, sabe? Porque é muito lindo o que acontece.